Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Conecta Scalabrini, o seu boletim periódico sobre o que realmente importa para o dia a dia empresarial. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em um assunto que sempre aparece com força no final do ano: as férias coletivas. Vamos entender como planejar tudo direitinho, sem dor de cabeça. Pois é, com o final do ano já batendo na porta, essa pergunta começa a surgir em muitas reuniões, né? E é exatamente por isso que a gente preparou essa análise, para ajudar a navegar por esse planejamento de forma bem tranquila. Por quê? Olha só, as férias coletivas podem ser uma jogada de mestre para a empresa, mas é naqueles detalhes que o jogo é ganho, sabe? Entender as regrinhas é o que separa um planejamento suave de uma baita dor de cabeça jurídica lá na frente. Então, vamos começar pelo básico. É fundamental enxergar as férias coletivas não só como uma obrigação, mas, na verdade, como uma ferramenta estratégica bem poderosa para o negócio. De um jeito bem simples, é quando a empresa decide parar um setor inteiro ou até a operação toda de uma vez só. A palavra-chave aqui é simultaneamente. É uma decisão super estratégica, perfeita para alinhar o descanso da equipe com aqueles períodos mais fracos no mercado. Ok, agora que a gente já viu o lado estratégico da coisa, vamos para a parte prática. Existem algumas regras de ouro que, assim, não tem como negociar. Vamos dar uma olhada nesses 4 pontos de atenção. Primeiro, as férias podem ser divididas em até 2 períodos por ano. Mas, cada um tem que ter no mínimo 10 dias corridos. A data de início também tem um segredinho. Nada de começar na véspera de feriado ou no fim de semana, ok? E por último, a empresa que escolhe se vai parar todo mundo ou só alguns setores. E por falar em regras essenciais, anota aí um número que não dá para esquecer. 2. O pagamento das férias, já com aquele terço a mais, tem que ser feito no mínimo 2 dias antes do início do descanso. A pontualidade aqui é fundamental. Agora vamos falar de comunicação. Nesse ponto, o tempo é tudo. Seguir os passos certinhos no prazo certo é o que garante que as férias sejam legalmente válidas. E para a comunicação, o número mágico que a gente precisa lembrar é 15. Todas as notificações obrigatórias, todas elas, precisam ser feitas com pelo menos 15 dias de antecedência, ou seja, planejamento é tudo mesmo. O processo é bem direto, são 3 passos. Primeiro, tem que avisar formalmente o Ministério do Trabalho. Segundo, mandar uma cópia desse mesmo aviso para o sindicato da categoria. E terceiro, que é super importante, comunicar todos os funcionários que serão afetados. Simples assim. Mas, atenção, porque aqui tem uma exceção que pode facilitar e muito a vida de um monte de empresas por aí. Exatamente. Se a empresa é uma microempresa ou empresa de pequeno porte e é optante pelo Simples Nacional, pode pular aquela etapa de comunicar ao Ministério do Trabalho, mas muito cuidado. O aviso ao sindicato continua sendo obrigatório para todo mundo, sem exceção. Agora vamos para um ponto que sempre gera dúvida. E os funcionários que ainda não completaram um ano de casa? Como fica a situação deles? Bom, aqui a gente tem 2 cenários possíveis. Se o funcionário já tem direito a mais dias de férias do que o período das coletivas, tranquilo, ele simplesmente fica com um saldo para usar depois. Agora, se ele tem direito a menos dias, a diferença vira o que a gente chama de licença remunerada. Isso não é um adiantamento de férias, viu? Mas afinal de contas, o que é essa tal de licença remunerada? Entender bem esse conceito é essencial para não errar nos cálculos e nos pagamentos. Licença remunerada é basicamente isso. São dias em que a pessoa fica em casa, recebendo o salário normal, mas que não contam como férias. Por isso, não tem aquele adicional de 1/3. E o detalhe mais importante, o empregador não pode, de jeito nenhum, descontar esses dias depois. E aqui vem o pulo do gato. Para esse funcionário com menos de um ano, o calendário de férias dele zera. Isso mesmo, começa a contar de novo a partir do primeiro dia das férias coletivas. É um detalhe administrativo que o RH precisa ficar muito de olho. A gente está quase no fim. Agora vamos ver os últimos passos para garantir que todo esse processo feche 100% redondo sem nenhuma ponta solta. Para fechar com chave de ouro, aqui vai o checklist final. Primeiro, o pagamento 2 dias antes, como a gente já falou. Segundo, o registro lá no e-social usando o evento S2230. E por último, conferir se tudo apareceu direitinho na carteira de trabalho digital da pessoa. E essa frase, no fundo, resume tudo. Planejar com antecedência não é só uma boa prática, é a chave do sucesso para um processo tranquilo e totalmente sem surpresas. E então, a empresa está pronta para o fim de ano? Esse foi mais um Conecta Scalabrini. A gente espera que essa análise ajude na gestão da sua empresa sobre estas novas regras das férias coletivas.
Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com sua equipe e com colegas que precisam saber disso. Continue acompanhando o Scalabrini Associados e receba nosso conteúdo diretamente em seu WhatsApp. Até a próxima!